vezes, assim, eu tenho a impressão de que as pessoas veem uma situação de desafio e paralisam, quando, na verdade, a gente não pode paralisar, a gente tem que analisar aquela situação e encontrar soluções. Não, entendi, ficou claro e eu acho que é um belo de uma luz no fim do túnel essa, né? Porque Uma pergunta que eu faço para você, com toda essa turbulência, ainda assim, você sente no seu coração que não valeu a pena ter vindo para cá ou que você deveria olhar outras possibilidades? as regras de imigração mudaram e milhares de brasileiros podem ser forçados a deixar o Canadá. O governo anunciou mudanças drásticas para estudantes internacionais e trabalhadores temporários, tornando o caminho para a residência permanente ainda mais difícil. Se você veio acreditando que o seu cônjuge poderia trabalhar enquanto estudava, ou mesmo contando com visto de trabalho para ambos depois do final do college, as coisas mudaram bastante. Ou se você está no Canadá com visto temporário, você também está em risco. Hoje eu vou falar com a Renata, consultora de imigração da GoNorth, para esclarecer tudo, responder as perguntas que estão tirando o sono de muita gente. O que fazer agora? Quais são as alternativas, se é que tem, né? Deve ter. Fique comigo até o final, porque essa conversa pode definir o seu futuro aqui no Canadá. Como é que você está, Renata? Tem muito brasileiro que pode ser afetado? Com certeza, tem muitas pessoas que estão sendo afetadas, não só com as mudanças atuais, mas desde que o governo começou a mexer, aumentou a comprovação financeira para os estudantes. Naquela época já mexeu com muita gente, as pessoas que estavam com um determinado orçamento tiveram que correr atrás para aumentar. Depois veio a impossibilidade de aplicar autorização de trabalho para cônjuges de estudantes matriculados em college, aí foi aquela correria para mestrado. Enfim, a gente tem visto muitas mudanças, o que traz uma sensação de insegurança para as pessoas que estão investindo no Projeto Canadá. Agora, eu gostaria também de ressaltar, Joel, que momentos de crises são momentos de oportunidades. Pode ser que a situação esteja difícil para algumas pessoas, mas para outras pode ser a oportunidade que elas estavam esperando. Então, a gente, de Uhum. fato, tem visto a imigração dificultar as coisas, principalmente nesse anúncio mais recente, que foi a mudança da regra da autorização de trabalho do cônjuge de trabalhadores, incluindo pessoas que estão aplicando para a PGWP, que esse que foi o que, para mim, foi uma das piores notícias de todas que foram anunciadas, porque vai prejudicar principalmente os cônjuges de quem ia aplicar o PG, que vai aplicar o PGWP e ia solicitar a extensão do work permit do cônjuge. A gente sabe que o custo de vida que está caro. Então, se um do casal não pode trabalhar, vai automaticamente afetar uma família inteira. Então, para mim, essa foi a pior coisa. Porque falar, e as pessoas que aplicam a LMAE também, agora tem que ver qual é o NOC para pedir o visto de trabalho do cônjuge. Mas a pessoa que vem com um visto de trabalho por um LMAE, ele não teve o gasto de um college. Ele não teve o gasto de um curso de mestrado, por exemplo. Então, a pessoa que vem com oferta de trabalho tem a opção de dizer, eu vou na frente, organizo as coisas, depois eu vejo o que, é que eu faço com o meu cônjuge. Mas quem está aqui, já estudou, gastou uma fortuna para fazer o college de mestrado e vai aplicar o PGWP, não está em um dos NOCs elegíveis, e esse cônjuge vai ter que deixar de trabalhar, imagina a situação dessa família. Então, essas são as pessoas que mais me preocupam, são essas que vão ser impactadas. Mas eu gostaria também de chamar a atenção que o governo anunciou que tem o interesse de favorecer as pessoas que já estão trabalhando no Canadá. Existe até um burburinho de um possível TR2PR, que você foi beneficiado pelo TR2PR durante a pandemia. Então, se isso de fato for acontecer, de repente, o que parece que é um cenário péssimo pode se tornar um cenário positivo. Inclusive porque o governo disse nessas mudanças que as pessoas que estão em aplicação de residência permanente podem solicitar a extensão da autorização de trabalho do cônjuge. Então, assim, vamos entrar nessa, tentar ter mais esperança em relação a isso, de que, de alguma forma, quem está aqui seja beneficiado. Só para contextualizar o pessoal, foram diversas mudanças, né? E até então impactava muito quem estava no Brasil ainda planejando para vir para cá, porque o plano central, né, que todo mundo fez, o que eu fiz, o cônjuge estuda,
quer dizer, o aplicante principal estuda, o cônjuge viria com o visto de trabalho, depois, no final, pegava o PGWP, e aí os dois poderiam trabalhar. E aí, então, estava tudo bem. Daí, de repente, o cônjuge para de poder trabalhar. Só o aluno principal ali, só ele tem direito às 20 horas e o cônjuge fica sem saber o que fazer, então as pessoas já ficaram retraídas em vir. Até Dependendo do então, curso, né? dependendo do curso, né? Daí para mestrado, doutorado e alguns cursos em específicos, sim, eles dariam a condição do cônjuge trabalhar enquanto o aplicante principal estudava. Mas aí começou um movimento de pessoas vindo que poderiam trabalhar remoto. Então, vamos pensar ali que o cara trabalha com TI, trabalha com vendas, qualquer coisa remotamente. Então, ele vinha, colocava o cônjuge dele para estudar, ele continuava trabalhando remoto. E a hora que terminasse o college, na hora do PGWP, que é o Post Graduation Work Permit, beleza, aí conseguiria o visto de trabalho para quem terminou e para o cônjuge. Só que daí, agora, a mudança, ela impacta quem já estava aqui, principalmente quem está para acabar o college agora, nesse ano de 2025, porque as mudanças estão acontecendo bem agora e você tem um curto período para poder se virar, né? Então, as pessoas que estão para terminar agora, eu dei uma sondada, entrei nos grupos, abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, perguntando como é que estão as pessoas. E as pessoas, assim, pô, quem está para terminar agora, nesse intake, no próximo agora, tá assim, tipo, pô, e principalmente quem está em trabalhos, por exemplo, como se fosse na Home Depot, lá onde que eu trabalhava, loja de material de construção, trabalhando como Sales Associate, que é ajudante geral lá, que não, eu acho que é o tier 3, só que mais abaixo, né? Não está dentro da lista. Então, essa pessoa, ela não tem, ela tem que conseguir um trabalho dentro de um dos tiers, do 01, ou da lista do 2 e do 3, para que o cônjuge dela consiga a extensão do seu work permit. Então, agora, pegou de surpresa as pessoas que estavam aqui. Você poderia falar um pouquinho mais se você já viu o governo mudar tanto para quem já estava aqui e também comentar um pouquinho como era antes, porque antes, um pouquinho antes de eu ter aplicado para o meu PGWP, eu tinha que estar dentro de um NOC, né? NOC 01 ou A, B ou C, esqueci um, 0 dois A ou e três. B, é. 0, A e B. E aí, de repente, o governo, por um tempo determinado, ele disse que iria entrar o 3 e o 4, alguma coisa assim. Ou seja, todo mundo, Não, aí geral, eles mudaram, aí foi naquela época que mudou o tier, e aí eles abriram o é. tier para todo mundo. Então podia ser Ou do seja, quando eu 0, 1, apliquei, 2, 3 e 4, é. exatamente, então estava com data para acabar. Não é novidade que ia acabar essa data, né? Então, Certo, chegou correto. ao fim. Só que, ao invés só de voltar do jeito que era, ele colocou restrição no Tiers 2 e 3, que são os mais comuns, e colocou uma lista. Ali, a lista, a Renata já até compartilhou lá no Instagram da GoNorth. Então, isso aí que está deixando o pessoal de cabelo em pé. Poderia me falar um pouquinho mais sobre isso? Gente, mudanças acontecem o tempo todo, tá? Desde que eu comecei a pesquisar sobre o Canadá, quando eu estava imigrando para cá, as mudanças já estavam ocorrendo. A imigração antigamente era muito mais fácil. Teve épocas, inclusive, que as pessoas chegavam no aeroporto e falavam: "Ah, quero ficar aqui", fazer uma aplicação lá de residência permanente e eram aceitas. Então, assim, veio dificultando de acordo com a demanda, aumentando a demanda, eles foram dificultando. Uhum. A gente não tinha, nesse período, vamos dizer, dos últimos 10 anos, eu acredito que a gente viu as mudanças mais drásticas, porque quando o Trudeau assumiu o governo, ele facilitou muitas coisas. Então, a gente teve aquela época de pandemia que eles, depois que a pandemia ficou controlada, eles abriram as portas. Então, aumentaram o número de residência permanente, aumentaram o número de estudantes no país. Então, muita gente veio. Então, criou aquela sensação de que era fácil. Então, muita É. gente vindo, muita gente entrando, e de repente a gente entrou nessa situação de efeitos pós-pandemia na economia. E isso eu digo não somente no Canadá, mas no mundo inteiro. Eu converso com pessoas que estão na Europa querendo imigrar para o Canadá, mesmo sabendo que o Canadá não está no seu melhor momento. Pessoas em Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha, que a Alemanha teve um momento econômico muito bom nos últimos 5 anos e agora não está tão bem assim. Então, pessoas querendo sair da Alemanha para vir para o Canadá. Então, a gente está vivendo esse momento pós-pandemia e o efeito de um governo que, na minha opinião, eu considero que foi uma má administração.
Então, eles Uhum. tiveram que controlar os números, principalmente em regiões com taxa de desemprego um pouco elevada, acima de 6%, eles estão restringindo bastante. Mas isso não significa que não surjam oportunidades em outras áreas ou que não tenham oportunidades. Eu vou dar um exemplo para Uhum. vocês. Recentemente, Ontário anunciou facilitação, uma flexibilização nas regras dos programas provinciais para médicos. Por quê? Porque eles estão com a carência de profissionais da área de saúde, principalmente médicos. Então, os médicos agora não precisam nem de oferta de trabalho para aplicar para o programa provincial. Isso é um exemplo de como que eles estão facilitando para atender a demanda no mercado. Outro exemplo, vocês podem procurar nas mídias aqui nas principais do Canadá, como a CTV News, por exemplo. As províncias de Manitoba, Alberta, New Brunswick e Yukon estão discutindo com o governo federal formas de aumentar a cota para residência permanente nos programas provinciais, porque, segundo eles, isso são os representantes das províncias dizendo, eles precisam atender a demanda da mão de obra local das províncias. E se a imigração continuar cortando as vagas para os programas provinciais, o mercado de trabalho das províncias vai ser afetado. Então, a partir do momento que você vê os próprios representantes das províncias brigando por mais oportunidades, significa o quê? Que existe uma necessidade de mão de obra qualificada nesses lugares, que existe uma necessidade real de atrair e reter esses profissionais qualificados. Então, o que parece uma crise, e realmente é para algumas pessoas, para outras é um momento de oportunidade. Renata, mas e qual a diferença? Como é que eu posso saber se eu me encaixo? Primeiro, fazendo uma pesquisa das posições que estão em demanda. Faça uma pesquisa dessas posições e nas províncias que você tem interesse. Uhum. A partir do momento que você tem essa lista, você vê, peraí, eu me encaixo nisso, ou eu não me encaixo. Qual seria a minha opção, caso eu não me encaixe? A sua opção é você buscar exatamente os requisitos que o Canadá está procurando no momento. Por exemplo, a gente sabe que o Canadá está favorecendo pessoas com proficiência no francês. Isso é fato. Eles estão beneficiando pessoas que falam francês. Então, se você não está numa área de demanda, o que é que você tem que fazer? Aperfeiçoamento do francês. Porque com o francês avançado, você tem chances reais de competir nos programas de imigração como Express Entry, por exemplo. Então, Uhum. buscar alternativas. Eu não sei, já, às vezes assim, eu tenho a impressão de que as pessoas veem uma situação de desafio e paralisam, quando, na verdade, a gente não pode paralisar, a gente tem que analisar aquela situação e encontrar soluções. Quando eu estava fazendo meu programa de imigração, eu tinha chance real de não conseguir a pontuação para entrar no programa. O que que eu fiz? Eu falei, peraí, o que que eu posso fazer para aumentar essa pontuação? Na época também era o francês. Se eu tivesse o francês, eu passava do que era necessário. Eu fui estudar francês. No final das contas, não foi necessário, mas eu fui. Eu me matriculei na Aliança Uhum. Francesa, eu comecei a estudar, porque eu queria ter as condições de entrar no programa e ser chamada. Então, acho que a mesma Uhum. coisa muita gente está vivendo nesse momento. Qual é a solução que vocês têm que buscar? Entendeu? É. Falando do francês, um dos meus amigos mais próximos, que é aquele que eu sou padrinho de casamento, eu trouxe eles a um casal, o Bruno e a Priscila, é um dos poucos que ainda não conseguiram PR, né? São dois casais assim que andam bem, uns três casais que andam muito próximo com a gente que não tem o PR ainda, né? Mas o Bruno está estudando 3 horas de francês por dia. Tá E estudando, tipo assim, ele tem ele vai conseguir. ele vai conseguir. Eu acho que precisa pelo menos uma nota 5, 4, como é que é? Vamos lá, para estender a autorização de trabalho pelo Francophone Mobility Program é o 5 no Speaking e no Listening. Agora, para o Express Entry é o 7. Então, se Uhum. ele está focando no Express Entry, é o 7. Agora, se ele for só para estender a autorização de trabalho, 5 já é suficiente. Não, legal. Renata, falando um pouquinho mais de quem está no olho do furacão, né? Porque existem diversas oportunidades, eu também vejo e enxergo isso, né? Eu tenho pessoas que sempre estão vendo essas oportunidades, estou falando, mas também eu falo com as pessoas que estão agora na mira, né? Então, tentando achar só entender a situação. Vamos supor que a pessoa vai acabar agora em maio, termina esse intake que é é o do inverno, né? E aí depois vem o intake de primavera. Acaba o college em maio e não conseguiu um trabalho dentro de desses tiers aí.
como que é a logística? O que que vai acontecer? Peraí, vamos lá, gente. Quem está se formando não precisa se preocupar em relação à elegibilidade do PGWP. Se você cumprir os requisitos como estudante, você pode aplicar para o PGWP. A regra que mudou é em relação à extensão da autorização de trabalho do cônjuge. Esse é o problema, é o cônjuge. Uhum. Então, Foi a isso que eu gente quis está dizer, agora em não expliquei janeiro. certo. Uhum. Então, mas vamos lá, a gente está em janeiro. A gente está acabando janeiro, vamos entrar em fevereiro. Se você começa desde agora a fazer o que o amigo do Joel está fazendo, entrar no intensivo de francês, se você tem essa dúvida, eu não sei se minha esposa ou se meu esposo, na hora que for aplicar o PGWP, vai estar na posição para que eu possa estender minha autorização de trabalho. Você, desde agora, começa a estudar francês. Você tem a chance de chegar para o seu empregador com 5 e conseguir um LMIA exempt, ou seja, sem a necessidade do LMIA, o que facilita demais o processo. Então, você aplicaria para uma autorização de trabalho por você mesmo, você se torna o aplicante principal da sua aplicação e você vai conseguir estender a sua autorização de trabalho. E o melhor para quem está em Alberta nesse caso é porque você se tornaria elegível também para aplicar para o Alberta Opportunity Stream, que é um programa que exige que você tenha uma autorização de trabalho fechada ou, no caso de pessoas que têm o PGWP, que estudaram na província e estão trabalhando na área. Então, se você sabe que tem um risco do seu cônjuge não conseguir a vaga de trabalho, invista no francês. O programa, o Francophone Mobility Program, ele vai estar válido até o meio do ano, se não me engano, dia 30 de junho. Mas ele tem sido Hum, estendido desde 2019. Então, a gente tem visto eles estenderem esse programa. Existe uma esperança real entre os consultores de que eles estendam mais uma vez, mas digamos que não estenda. Vocês têm até junho para fazer essa aplicação pelo Francophone Mobility Program, que é uma não ficou opção. claro para mim quem que deve estudar inglês. É o aplicante principal que está fazendo o Não, esquece francês, o ou o aplicante. cônjuge. É É o o cônjuge. cônjuge. O Tá. aplicante principal tem o PGWP garantido, ele não é afetado. A gente está Uhum. preocupado agora com o cônjuge. Como que esse cônjuge vai estender a autorização de trabalho? Ah, Então, o Francophone Mobility Program é o melhor caminho, porque um ti- 5 para quem fala português é fácil pegar no francês. Você não precisa nem escrever nem ler, você só precisa se comunicar, o speaking e o listening. Então, se você pega o intensivo de francês desde agora, quando chegar lá final de maio, começo de junho, você já tem a nota e já pode fazer a aplicação pelo Francophone Mobility Program. uhum, não, entendi. Entendi, ficou claro e eu acho que é um belo de uma luz no fim do túnel essa, né? Porque dá tempo para a pessoa. E quem terminou agora, está terminando agora, não dá tempo para estudar o francês. Vamos pensar que a pessoa não deu tempo, ela não conseguiu trabalhar na vaga. Quanto tempo ela tem para usar, assim que acaba o college, para o visto do cônjuge dela poder continuar trabalhando? Se ela não Geralmente, conseguiu. Geralmente, quando você faz a aplicação de um visto de estudo e visto de trabalho, a imigração te dá o visto de acordo com a validade do curso mais 3 meses. Tem pessoas que Uhum. têm um período maior, porque mudaram de curso no começo, seja por qual razão, tem pessoas que recebem um permit mais prolongado. Tem outros que têm um permit mais curto, ou porque demoraram para terminar o curso, pegaram uma matéria a mais, enfim, tem pessoas que já estão bem no limite. Se chegar nesse ponto, você basicamente tem duas opções: solicitar um visitor record, se você não tiver a elegibilidade para solicitar a extensão do work permit, ou fazer uma aplicação com a promessa de enviar a documentação. Isso é arriscado porque se você não consegue cumprir os requisitos até lá, você vai ter uma negativa. Mas tem muita gente que faz isso, sabendo que vai ter uma negativa, mas quer ganhar tempo, já que o tempo de processamento de uma aplicação de Work Permit no Canadá está levando em torno de 5 ou 6 meses. Então, a pessoa entra com o pedido na aplicação de extensão, avisando, ele não tem um requisito no momento, mas eu estou estudando o francês, por exemplo, para aplicar pelo Hum, Francophone Mobility Program. Assim que eu cumprir o requisito, eu envio a documentação. E aí, é arriscado, tá? Não é recomendado em todos os casos, tem muita gente que prefere não fazer, mas existe a opção de você fazer essa extensão com a promessa. certo, aí você vai ficar naquele employed status. Eu sei que mudou o nome, mas vai ficar É para naquela só ganhar posição, tempo. Você só só para ganha um ganhar. tempo para ver outras opções. Entendi. Ou ele muda para o visto de visitor, daí ele vai perder o sistema de saúde e tal,
E aí tem que focar no aplicante principal que acabou o college, ele tem que ir trabalhar e pagar as contas da casa, tem que se virar. E aí essa É uma pessoa vai pressão, saindo, é uma pressão maluca, né? é uma pressão muito grande. Eu estava falando hoje com um amigo, né? A gente estava analisando, o caso dele é sobre a Lemaí, daqui a pouco a gente vai entrar nessa seara aí. Mas, enfim, ele estava falando que se acaso não sair o visto da esposa dele, porque o dela era PGWP de 1 ano, olha só a situação, o dela era de 1 ano, e aí ele conseguiu uma Lemaí. E aí eles aplicaram para o LMIA, estava tudo certo, só que foi o tempo de processamento para sair o LMIA estava demorando demais. O dele foi, acho que até Está demorando continua demorando, muito. está com 7 meses já, estava com 8 meses. Então, o dele foi antes deles terem travado, né? Porque eles sabiam das mudanças que iriam fazer agora, então eles seguraram. Então, o LMAE dele não saiu e o dele estava acreditando que quando ele pegasse o LMAE, a esposa dele poderia pegar o visto de Open Work Permit do cônjuge, né? Porque estava vencendo o visto dela, o PGWP, e ela estava numa posição maravilhosa na empresa, estava de vento e pouco, ela teve que parar. Só que daí agora o LMAE dele ainda nem chegou, só que vai chegar e ele não vai conseguir o visto para a esposa. Mas enfim, e aí ele estava me falando da estratégia. Ele falou, cara, eu vou dar um downgrade de custo de vida gigante, porque vou trabalhar só eu. Eu vou sair porque os preços dos imóveis agora estão reduzindo, pelo menos aqui em Alberta, tá, o aluguel está começando a diminuir. Tipo, o basement já estava em 1.500, está indo para 1.200, para 1.000, alguns casos. Ele falou, eu vou morar num basement até sair o meu Alemanha, que ele tem grandes chances de conseguir o PR, porque ele já está com 2 anos de trabalho, de experiência e tal. Mas ele falou, vou reduzir meu custo de vida para conseguir passar essa fase e vencer. Ele tem uma filha também, né, de 15 anos. E aí o bom é que, como ele aplicou para a Alemanha estando aqui na província, e a filha dele tem direito ao estudo, ela não tem direito à saúde, o que eu achei bem interessante. Não tem ao estudo, não tem a saúde, mas pelo menos ela pode continuar estudando sem eles pagarem. Mas eu acho que as pessoas vão ter que começar a pensar em estratégias também de economizar e, por algum tempo, até não sei quando, o quanto que Mas aguenta, mas é difícil, né? eu vou dar um conselho que eu estou tentando eu mesma fazer isso. Eu acho que enquanto a gente não tem definido o novo governo, que a gente não sabe exatamente o que é que vai acontecer em relação às tarifas do governo americano, nos produtos canadenses, eu acho que todo mundo tem que reduzir os custos mesmo. Não somente essas pessoas que vão aplicar para a extensão do Work Permit ou PGWP, enfim. Va- Todo mundo precisa reduzir custos até a gente saber onde está pisando. Tá? Isso é Uhum, fato, porque a gente está passando por um momento de transição. Nosso primeiro-ministro renunciou, mas continua ativa. O parlamento está fechado, vai ter um, uma nova. Eles estão buscando um novo líder no Partido Liberal, que provavelmente deve assumir em março. Então, a gente está passando por momentos de mudança, e momentos de mudança requer que a gente preste atenção. Agora, uhum, o governo anunciou recentemente que vai entrar com um pacote de ajuda nível pandemia. Isso aí traz para mim um sinal. Se eles estão trabalhando em um pacote de emergência nível pandemia, eles falaram pacote econômico, mas talvez eles também entrem com um pacote de emergência, como eles fizeram na pandemia, para atrair profissionais qualificados. Eles não falaram sobre isso, mas a gente viu isso acontecendo, porque eles precisaram atender com emergência áreas de demanda e eles facilitaram. Por isso que eu digo, momentos de crise são momentos de oportunidade. Então, muita uhum. gente tem que pensar, repensar o projeto Canadá? Tem que repensar. Mas você que sente no seu coração que o Canadá é o país que você quer morar, talvez seja o momento de você focar com muita determinação, porque uma oportunidade pode surgir de uma hora para outra. Ou seja, a pessoa já correr atrás do teste de proficiência, né? Não deixar para a última hora, porque se surge um TR-to-PR que está atrelado ao cônjuge que esteja trabalhando, que nem no nosso caso, daí dá aquele trânsito no site do CELPIP, cai e ninguém consegue, daí vira o gargalo. Então, quanto antes você tiver os documentos necessários, incluindo na prova de proficiência, melhor, né? Com Renata, certeza. E essa notícia está aí para todo mundo ver. Vocês é, podem checar nas mídias, aqui nas principais mídias do Canadá, que o governo já está trabalhando em um pacote financeiro nível é. pandemia.
Uhum. Queria comentar duas coisas, né? Uma, eu vi esse amigo meu comentou que tinha um grupo de brasileiros querendo entrar com advogado, com um processo contra o Estado, contra o país, pelas essas mudanças, né? Essa mudança principalmente na lista do TIR. E aí, a gente até conversou antes desse vídeo, eu queria entender qual que é a visão do país. Eles estão tipo assim, puxa a guilhotina e arranca a cabeça de todo mundo. É assim que eles estão vendo uma mudança assim? Ou você acha que eles não entendem, eles não veem dessa maneira? O ministro da Migração já declarou que o fato de você vir estudar não te garante uma residência permanente. Então, eles encaram os processos como separados. Se você aplica para estudar, você está aplicando para vir estudar e voltar para o seu país. O PGWP, a autorização de trabalho depois dos estudos, é um benefício. Da mesma forma, quem está trabalhando aqui, quem veio com oferta de trabalho, não tem a garantia de uma residência permanente. Se puder aplicar para residência permanente e conquistar, isso é um benefício, é um privilégio. Isso não é um direito garantido. O que pode soar injusto para muita gente, mas é a realidade e sempre foi. Nenhum país tem a obrigação de garantir a residência permanente, a não ser que você seja filho de um cidadão ou nasceu aqui. Então, essa é a realidade. Agora, entrar com processo judicial, tentar reverter essas regras, é uma tentativa. Se você tem dinheiro para investir com advogado, ok, tenta, vamos ver o que vai dar. Mas a posição que o governo tem tomado é a residência não é garantida para quem está vindo com visto de estudo e trabalho. Uhum. Existe, Uhum. claro, uma chance maior para quem está aqui estudando e trabalhando de conquistar a residência. Por quê? Porque você criou um vínculo com o país. Então, você criando esse vínculo com o país, você tem mais chances, porque você pode ter um vínculo de trabalho, você aumenta seus pontos nos programas de imigração, mas nem isso te dá a garantia da residência. Eu vi durante o governo Trudeau muitas pessoas conseguindo aplicar Humanitarian Compassion, por exemplo, que não é algo recomendado para todo mundo, que é casos de pessoas que não são elegíveis para residência permanente e aplicam dessa forma com uma tentativa de conseguir. Muitas pessoas conseguiram no governo dele antes deles dificultarem as regras, né? E muitos Uhum. refugiados conseguiram também. Inclusive, eu conheço refugiados brasileiros que conseguiram residência permanente. Mas isso não Uhum. é para todo mundo, são regras específicas. Eu, inclusive, gente, eu não trabalho com aplicações de refúgio ou Humanitarian Compassion. Se vocês quiserem indicação, eu posso indicar advogados que fazem, mas eu não faço. E eu faço um alerta em relação a isso, porque no momento que você faz uma aplicação pela qual você não tem direito e você está aplicando como uma tentativa, no caso de uma negativa, não tem um outro processo que você possa fazer, É porque a o última humanitário cartada. seria a Humanitarian Compassion seria como a última Hum. cartada. Então, tem que ver isso com muito cuidado, tem que analisar, conversa com um especialista nesse tipo de processo para ter o seu caso avaliado e ver isso com Uhum. cuidado. Sinceramente, assim, não é para todo mundo e eu não recomendo. Entendi. Queria também um comentário teu, a gente escuta, né? Eu tenho seguidores que estão em todos os grupos, em todos os colleges, em todos os lugares, o pessoal, eu converso constantemente. Ouvi um pessoal dizendo de nem terminar o college, tipo assim, para que eu vou gastar agora o dinheiro do último termo, finalizo esse e tal. Aí tá E bom. Aí então, vamos lá, assim, já. ah, Vamos lá, não, não tipo assim, termina. Larga lá, vamos lá. Para quê? Largou, largou. Aí, de repente, surge o Teatro Piá. Quem se formou? Aí a pessoa, meu Deus, o que é que eu fiz? Último termo. Tipo, ah, gente, vamos ter a cabeça fria. Ter a educação do Canadá pode beneficiar você nos programas provinciais, pode beneficiar você no Express Entry. Eu sei que todo mundo quer extensão de trabalho do cônjuge, mas se isso não for possível no momento, vamos investir no francês, vamos aplicar por outras formas, entendi, vamos tentar uma oferta de trabalho, vamos, na época do PGWP, mudar para uma província cujo processo de imigração seja mais acessível. Então, assim, existem alternativas. Claro que nem sempre é o que a gente quer, não é a resposta que a gente espera, mas naquele mode survival, a gente tem que buscar opções, né? entendi. É, qual província que é mais fácil? Você falou aí. Não, províncias mais acessíveis. Por exemplo, o Atlântico, de uma forma geral, tem programas de imigração mais acessíveis. Por Uhum. exemplo, se você olha
E o com mesmo, na entrevista que eu estava vendo dos representantes das províncias que estão lutando para conseguir mais vagas, disse que o com está com a taxa de oferta de emprego muito alta, ou seja, poucas pessoas indo para o com. Ah, Renata, eu não quero ir para Yukon, não quero virar esquimó. Ok, tudo bem, não é para você, mas talvez seja para alguém que realmente queira um processo de residência permanente. Então, eu sei já o que existe, aquilo do que a gente quer e do que a gente pode fazer. É. Tem muitas coisas que a gente quer e que a gente não pode naquele momento. Nem todo mundo vai ter o perfil para imigrar para Alberta agora, mas pode Uhum. migrar por Yukon. Aí, depois de viver em Yukon, vai para Alberta, se for o caso. Então, a gente tem que olhar e investir onde a gente tem Pensar mais fora da caixa. oportunidades. É, pensar Isso. fora da caixa, né? E para o LMIA também teve algumas mudanças, né? A pessoa que estava conseguindo um LMIA do Brasil, ela, dependendo da profissão, ela não consegue mais o visto de trabalho para a família, é isso? E Então, nem o... o low wage stream foi o que mais afetou. De uma forma geral, ela vai ter atrasado muito, tá, gente? De uma forma geral. Eu tenho visto muitos atrasos. A gente tem na GoNorte um especialista em LMIA, não sou eu, mas se vocês quiserem conversar com ele, enfim, eu posso passar o contato. Mas o low wage stream, que é para pessoas que têm uma oferta de trabalho com salário abaixo da média da província, essa categoria é chamada low wage stream. Então, o governo anunciou em agosto do ano passado que não ia mais processar as aplicações de LMAE de regiões cuja taxa de desemprego fosse de 6% ou mais. E recentemente eles começaram, para facilitar que o empregador descobrisse se a região dele está nessa lista ou não, eles estão publicando uma lista a cada 3 meses. Então, eles publicaram agora recentemente, no dia 10 de janeiro, e Calgary e Edmonton estão na lista de taxa de desemprego acima de 6%. Isso significa que, se a pessoa é low wage stream, o empregador dessas regiões não pode fazer o LMAE, tem que esperar a próxima lista, ver se essas cidades saíram desta taxa de desemprego ou aplicar pelo high wage stream, que é acima do salário médio da província. Então, isso tem que chamar a atenção da gente o quê, nesse ponto da lista? Eu estava avaliando essa lista ontem, e o que a gente tem que pensar é o seguinte: se a taxa de desemprego em Calgary, em Edmonton, está acima de 6%, é mais um indício de que a gente precisa fazer uma pesquisa das áreas de demanda. Quais são as áreas que mais estão contratando? Por quê? Uhum. Se você investe em um lugar que a taxa de desemprego está subindo, significa que, se você for para essa região, você pode ter dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E isso pode afetar o seu projeto, porque você vai estar perdendo tempo. O tempo que você tem de autorização de trabalho é muito valioso, então tem que ser um tiro certeiro. Não dá para ficar patinando no lugar. Então, se você investe em um lugar que não tem oferta de trabalho para a sua área de atuação, ou as áreas que você pretende trabalhar, talvez seja melhor buscar um outro lugar. Concorda? Ficou Entendi. claro? Está confuso? Ficou claro, sim, Rê. Só deixa eu fazer mais umas perguntas relacionadas ao LMAI, né? Mas uma coisa boa é que no Tiers 2 e 3 tem bastante relacionado à construção. Eu vi que as profissões relacionadas a drywall, um monte de coisa relacionada à construção, que tem bastante gente que vem com a LMIA, elas se enquadram. Então, essas pessoas continuam conseguindo visto de trabalho pro cônjuge, Pro se precisar cônjuge. pegar uma... Vamos lá, gente. Esse é um ponto importante também de vocês observarem que essa área de construção, ela está em demanda na maior parte do Canadá. Então, não somente está nessa lista que vai permitir que você solicite autorização de trabalho no cônjuge, mas pode te ajudar nos programas de residência permanente. Por exemplo, a gente vê em Nova Escócia está tendo uma demanda muito grande. O Atlântico, de uma forma geral, British Columbia tem é, dado mais oportunidade para as pessoas que são Pode ir falando, da área só de vou colocar o construção. computador para carregar aqui. Ah. Então, British Columbia tem dado oportunidade para as pessoas do setor de construção. Então, construção, de fato, é uma área que vale a pena investir. Tem uma lista muito grande de profissões que são ligadas à área de construção e que é uma porta de entrada para muitos profissionais. Eu sei que a construção no Brasil não é muito valorizada, mas aqui no Canadá é, e paga super bem. Então, se vocês são da Uhum. área de construção, talvez devessem buscar mais informações sobre os programas de imigração. Por exemplo, as províncias do Atlântico, como New Brunswick, New Brunswick e Prince Edward Island, fazem feiras de recrutamento e buscam profissionais da área de trades. Então, se vocês já estão com inglês legal ou francês,
Vocês podem se inscrever nessas feiras de recrutamento e participar e já sair dessa feira de recrutamento com uma Uhum, proposta de trabalho. uhum. Não, interessante. Isso me faz pensar numa outra pergunta que eu vou fazer a seguir para quem está finalizando o college, mas ainda estendendo no LMIA. Então, no caso, a pessoa que está com LMAE, que é coisa, um LMAE simples, que é um ajudante numa loja, tal, alguma coisa, esse LMAE, a hora que ele renovar agora, ele não vai conseguir a extensão para o cônjuge se não tiver dentro do Tiers. Vai ter que se rebolar para tentar uma mudança diária do LMAE ou uma promoção ou alguma coisa. Sim, mas até antes, não era todo dia que permitia que você solicitasse autorização de trabalho. Então, tem que dar uma olhada exatamente na oferta de trabalho que está sendo dada, Uhum, no salário que está sendo pago, para você saber se qualifica ou não. Agora ficou fácil identificar através dessa lista que foi dada, desculpa, que foi dada pelo governo, mas antes já tinha NOCs que você não podia solicitar autorização de trabalho do cônjuge. uhum. Depois eu vou te pedir o link dessa lista, porque daí eu deixo na descrição desse vídeo aqui Claro, eu também. passo sim. Você lembra de cabeça se chefe de cozinha, cozinheiro, tá em Não, quadra? não está, não está. Nossa, que baque, hein? Uma pergunta, vamos supor, a pessoa está terminando o college agora, acabou esses dias, daí ela está nesse desespero, e se ela for trabalhar na construção? Que nem eu gravei com uma moça, com a Heloísa, que ela foi trabalhar, ela está até hoje, ela não saiu da construção, está ganhando super bem, ela trabalhava em escritório no Brasil, mas ela falou que se encontrou aqui trabalhando na construção. É uma possibilidade por estar dentro aí Sim, gente, das... vamos lá, vamos lá. Vocês têm que checar o NOC. Então, eu vou estar passando aqui para Joel a lista com todos os NOCs do Tier 2 e Tier 3, para vocês verem se a posição que vocês ocupam está dentro dessa lista. Tem muita coisa Hum, aqui, então não dá para a gente falar no, tipo, só nesse vídeo dar todas as é, posições, mas vocês encontram, por exemplo, pintores, pessoas que trabalham com floor, que é o piso, né? Pessoas que trabalham com instalação de piso. Tem também pessoas que trabalham com concreto, drywall. Mas não é só isso, tem muita coisa. É, ou seja, quem sabe não é a hora de mudar de estratégia e trabalhar na construção e se descobrir. Não, mas não só isso. Quer ver uma coisa legal? Tem uma área que é muito de demanda aqui no Canadá, que é a educação infantil, que é Elementary e Secondary School Teacher Assistant. E isso está dentro da lista. Então, muita gente vem para cá e começa a trabalhar com a educação infantil. E essa posição você consegue solicitar a extensão de trabalho do cônjuge. Uhum. Ah, isso daí é uma boa, né? Então, a gente está procurando saídas, né? Para quem está no desespero para agora. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, Rê? Bom, eu sei que tem muita gente ansiosa e nervosa com o tempo de processamento das aplicações. O Canadá está com um backlog muito grande em algumas aplicações, principalmente as extensões feitas no Canadá estão demorando para sair, 5, 6 meses, até dependendo um pouco mais. Aplicações de LMIA também demoram para sair, então a gente tem visto demorando 8, 9 meses, às vezes mais do que isso. Então é importante ter paciência e fazer tudo com antecedência para não deixar para o último minuto, porque se você deixa para o último minuto, no caso de um LMAE, eu preciso estender através de um LMAE, e você não tem o LMAE aprovado, esse tempo de processamento do LMAE pode te colocar numa situação delicada. Então é importante fazer com antecedência. E recentemente você acompanhou, né? A gente estava falando sobre isso, que a imigração anunciou que vai cortar algumas vagas de trabalho, se não me engano, 25% da força de trabalho da imigração, em vez deles aumentarem para diminuir o backlog, eles estão cortando o número de funcionários. Isso significa que a gente pode continuar tendo atraso ou até piorar esses atrasos. Então, tenham isso em mente quando vocês forem fazer as aplicações, começar com antecedência, se preparar com antecedência, para evitar deixar para o último minuto e deixar todo mundo estressado. E eu queria compartilhar com vocês, dividir que esse momento que vocês estão vivendo de ansiedade, de preocupação, não tem afetado somente vocês, afetam também os consultores. Eu trabalho com outros consultores, tenho amigos consultores, conheço muita gente do mercado. Os consultores mais assim conhecidos que vocês podem imaginar, a gente se fala e todo mundo está muito preocupado e estressado com o que está acontecendo. Está todo mundo assim compartilhando as experiências e a gente tem alertado as pessoas, pessoas que têm PGWP, que podem viajar segundo a regra. A gente não está orientando a viajar nesse momento, porque a gente tem visto a imigração dificultar.
Por exemplo, uma pessoa que estava aplicando extensão de autorização de trabalho, quando tentou voltar, o oficial disse que não podia mais trabalhar. Teve gente que teve o processo cancelado. Então, tipo assim, são coisas que estão acontecendo que precisa ficar alerta, né, para evitar dor de cabeça. Então, eu sei que pessoas Uhum. que estão aplicando o PGWP, eu sei que podem viajar, eu sei que pessoas que têm um permit válido e que aplicam para extensão sem ter entrado em país status podem viajar. Isso é fato. Mas a gente não quer que vocês corram nenhum tipo de dor de cabeça, de risco. Então, nesse momento, é melhor ficar tranquilo aqui, faz a extensão. Quando você recebe a aprovação, aí você viaja. Porque a gente está passando por um momento estranho, sabe? Um momento diferente. Então precisa ter cautela, entendeu? Dois casais aqui, amigos nossos, eles estavam com viagem marcada agora para janeiro, estavam esperando o PGWP sair, daquela demora, e os dois estavam para desmarcar a viagem, não ia. Acabou saindo dos dois casais, tipo assim, 20, 15 dias antes da viagem, daí eles mantiveram, daí eles foram agora com o PGWP em mãos, a extensão do Open Work Permit em mãos, senão eles não iriam sair do país. Eu também não sairia. Viu, uma pergunta que me veio à cabeça agora, para quem veio fazer mestrado e doutorado, que daí o cônjuge poderia trabalhar, né, normalmente depois dessas mudanças, a aplicação do PGWP, na verdade, da extensão de trabalho para o cônjuge, ele entra dentro da mesma regra dos tiers? Entra na mesma regra, infelizmente entra na Uhum, mesma regra. uhum, Essa regra foi alterada no dia 21 de janeiro. Então, todo mundo que fizer a aplicação do PGWP depois dessa data e a extensão da autorização de trabalho do cônjuge, que é o foco, né, da mudança da regra, passa a valer a nova regra. uhum. Agora, eu estou tentando achar aqui a saída, né? A gente brasileiro não desiste nunca. Não sei se eu tivesse no college, eu já ia pensar em dar um slowdown, tipo assim, não fazer nem 4 matérias, 3 matérias, tentar pegar o break agora para esticar o meu college o Isso, muita gente está fazendo máximo isso. possível. Muita gente O está vendo essa máximo. possibilidade. É. Fazer uma matéria a mais, se pudesse, sei lá, alguma coisa assim. Você acha que é o caminho para. Porque daí Não, vai dilatando. eu não estou dizendo que seja o caminho, mas algumas pessoas que de fato sabem, eu não vou conseguir nesse momento trabalhar em nenhuma dessas áreas. E eu preciso que meu esposo continue tendo direito a trabalhar porque ele está conseguindo a experiência que vai levar para a residência permanente. Tem pessoas que estão cogitando isso, de estender o curso, ganhar mais tempo, porque o cônjuge vai continuar trabalhando, né? E daí, quando as coisas estiverem mais direcionadas, eles aplicam. Assim, cada caso é um caso, cada cenário é diferente, precisa avaliar com cuidado, tá? Para não Eu fazer tive uma nada. ideia agora. Imagina, as minhas ideias aí vocês não precisam fazer, não, mas é minhas ideias aqui, tá? Tipo assim, ó, vamos supor, a pessoa vai dilatando o college, daí chega no último, em vez dela terminar, ela bomba uma matéria, ela tem que refazer, ela vai tomar um preju, mas daí ela pode pegar uma extensão de visto só para aquele período, mais 6 meses, para Pode, fazer uma matéria ela que pode. bombou. Aí anota a dica. Só que daí seu GPA vai lá para baixo, vai te impactar no mercado de trabalho. Não faça isso. Tudo dá jeito, É, né? A gente tem que ir ensinando a fazer coisa errada. Cara, você precisa ser resiliente. Essa palavra está na moda, né? Mas agora é a hora. Eu acho que quem não largar o osso vai conseguir daqui 3, 4 anos vai olhar para trás e vai falar: eu enfrentei aquela turbulência. Quem infelizmente não Agora, der Joel, conta, uma pergunta que eu faço para você, porque eu sei dos meus amigos, eu sei das pessoas que convivem comigo, com toda essa turbulência, ainda assim, tem pessoas virando PR e as pessoas que estão aqui não falam de ir embora. Você sente no seu coração que não valeu a pena ter vindo para cá ou que você deveria olhar outras possibilidades? Porque eu não sinto isso. Então, tipo, eu sou bem meu sincera com as Deus, pessoas. Então, ah, eu vou ser bem sincero para vocês. Assim, olha, tanto eu quanto os meus amigos, a gente gosta tanto de estar aqui, a gente se sente tão privilegiado de poder viver nesse país, que às vezes a gente fica constrangido e eu dou uma segurada em ficar falando do Canadá nos meus vídeos. Então imagina, o tanto que eu falo, eu seguro ainda uns 30% que eu falo. Eu não quero assim ficar falando tanto, porque eu sei que é difícil. Eu sei que as possibilidades não são para todos. Mas assim, eu não vejo ninguém arrependido. Todos os meus amigos conseguiram o PR, né? Tem uns 2, 3 aí que estão caminhando, que a gente está lutando para não ficar para trás. Mas dos que conseguiram, a gente olha isso daqui assim como uma vitória. O que a gente tem para os nossos filhos, né? A minha turma gosta de fazer filho, tá? A gente junta todo mundo, não consegue mais nem contar, tá? Então é bastante. A gente vê o que a gente tem aqui.
a segurança. Você viu, eu gravei um vídeo com a Mariana agora, aliás, a Mariana é nosso novo desafio, né? Fazer ela emigrar, mas estamos sendo muito bem assessorado por você aí. Ela quer ficar, a segurança que tem para as meninas, para as crianças, as oportunidades, tudo que a gente vê. Então, assim, a gente sabe que não está fácil, mas a gente só olha um pouquinho lá para a terra dos nossos pais lá e vê o tanto de problema que está lá, a gente fala, meu, que privilégio estar aqui. Então, quem está aqui e quem conseguiu passar essa turbulência está muito feliz de estar aqui. Tem um ou outro, sim, dizendo em mudar para os Estados Unidos, principalmente a galera do TI, que, tipo assim, consegue os tubarão do TI por causa de imposto, porque lá vai talvez ganhar menos, tal. Tem uma galera que fala disso, mas, tipo, é continuar na América do Norte. Voltar para o Brasil, não. E você acha importante a gente falar isso? Porque eu vejo, às vezes, alguns influencers, algumas pessoas criticando muito o Canadá pelo momento que ele está vivendo político e econômico. E eu, de forma alguma, eu nunca passei pano ou diminuir a situação que o Canadá se encontra hoje, mas eu acho que a base do país é muito sólida. E governos vêm, governos vão, e isso não muda, sabe? O país tem uma origem, tem uma base muito boa. Então eu me sinto Uhum. muito segura aqui, feliz, e eu não me vejo morando em outro lugar. Então, assim, eu acho que é importante a gente compartilhar isso, porque a pessoa vai decidir se é para ela ou se não é. Exatamente, o tanto que ela vai lutar por isso, né? Assim, até você falou de outros influencers, teve alguns influencers que voltaram, né? São todos meus amigos, tenho amizade com eles, principalmente com a Tami, com a Juntos ao Norte e tal, mas eles não tinham o PR, eles não tinham conseguido o PR, eles estavam com foco, com outros planos, estavam em outros projetos. Então, assim, quem conseguiu o PR, quem está estabilizado aqui, não fala de voltar para o Brasil, nossa, pelo menos eu não conheço. Eu Aliás, acho, aliás, vamos ser claros, eu estou para gravar com uma moça que voltou, mas ela voltou no cenário assim, ela é cidadã casada com um canadense, tem os filhos criados, numa situação diferenciada, eles decidiram passar a temporada no Brasil e o cara queria viver no Brasil também, porque o canadense está de saco cheio com frio, não sei o quê, daí ela está vivendo no Brasil, mas assim, eu acho que eles estão ganhando em dólar, vivendo no Brasil, chega numa outra realidade com a opção, daí trabalhando na opção, porque ele é cidadão. Trabalhar com as opções, voltar para o Brasil de qual eu vim, não é uma opção. Agora, lá na frente, aposentado, meus filhos aqui, não sei o quê, comprar um rancho lá, sei lá, nas montanhas de Florianópolis, alguma coisa, tal, eu acho uma ideia interessante para quem quer no futuro viver numa praia, não sabe? Mas daí eu você tenho o não pé atrás, sabia, já? Por quê? Porque eu me morei nos Estados fala. Unidos. Não, eu vou falar, assim, eu morei nos Estados Unidos e eu vi muito. Quando eu saí dos Estados Unidos, eu já vim com o plano Canadá. Então, tipo, eu tinha um plano backup. Eu vi na época muita gente saindo dos Estados Unidos, foi naquela crise de 2008, crise imobiliária. Muita gente saiu dos Estados Unidos naquela época. E eu acompanhei de perto casais que saíram, todos se arrependeram. Todos. Eu não Ah, encontrei sim. nenhum que tivesse dito, eu fiz uma escolha boa. Todos se arrependeram. E Não desde duvido. que eu comecei a trabalhar com consultoria de imigração, eu pego pessoas que saíram do Canadá e voltaram para o Brasil e se arrependeram. Imagino, Ah, imagino. Tenho, imagino, tem um grande influencer aí que eu acompanho ele lá no Brasil, não vou nem falar o estado, o pessoal vai saber quem é, ele morava aqui em Calgary, um cara estourado no YouTube, e eu estou acompanhando, mais cedo ou mais tarde ele vai bater de volta aqui, você até conhece a pessoa e tal, mais tarde, mais cedo ou mais tarde ele vai bater de volta aqui, eu já estou vendo, estou acompanhando, ele começou a me seguir de volta, tal, eu também ele, estamos trocando ideia, porque é a hora que chega lá, vê a realidade. Mas eu falei desse cenário hipotético, é tipo snowbird, você tem uma casa aqui, você vai passar férias lá, não tem nada a ver com o voltar desse estilo aí. Mas beleza, Rê, eu acho que a gente conversou, moral da história, tenham fé, Deus é um Deus de milagres, ele pode fazer um milagre aí na tua vida, abrir uma porta, se ele te trouxe até aqui, se o plano dele é que você tenha a sua família, os seus filhos aqui, que a sua próxima geração seja aqui, não vai ser isso. Se ele abrir o mar vermelho, ele vai convencer o Mark Miller a achar uma saída para você é muito mais fácil, só um estalar de dedos. Então, mantenha aí a fé, mantenha a cabeça erguida, não pare de fazer as coisas, não abandone o college, tá? E não faça nada errado, porque as coisas vão acontecendo. E aí eu deixo aqui aquele recado para vocês, não deixe para a última hora para ir atrás de uma consultoria de imigração.
Tenho casos muito próximos de vacilo de amigo meu que não pagou para fazer uma revisão de um documento e vontade de arrancar a orelha. E aí perdeu 600 pontos de um convite provincial, mas a gente está achando outro caminho, a Renata vai ajudar a gente aí. Mas, enfim, façam enquanto há tempo. Então, procurem um consultor de sua confiança. Tem diversos, a Renata está falando. A minha parceria é com a Renata, com a Go North, o qual eu conheço, o qual a gente tem a parceria há muito tempo, mas fica a teu critério. Mas tome essa decisão de você, enquanto há tempo, colocar um profissional especializado para fazer. Igual você construir uma casa. Você consegue no YouTube lá e pegar os tijolos e colocando. Vai dar certo? Vai ficar meia boca. Então, você vai contratar um pedreiro. É a mesma coisa se você quer ter aí uma direção de alguém que é especialista. Tem um e-mail que eu vou deixar aqui, que é o tiocanada@gonorthsa.com. Manda um e-mail, alguma das consultoras licenciadas, regulamentadas, com muita experiência e com um coração voltado para servir, vão ajudar vocês aí a dar uma atenção especial para os amigos do Tio Canada. Certo, Rê? É isso aí. Obrigada, gente. Boa sorte para vocês. Que Deus abençoe. Eu tenho certeza que se vocês permanecerem no projeto, com Deus no coração, as coisas vão acontecer. Então é isso, gente. Comenta aqui qual que é a tua situação, se você está com a corda no pescoço, se você tem fé, se você não tem. Fala se você, o que você está achando. Qualquer comentário teu vai nos ajudar, vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Compartilhe nos grupos, manda no grupo do college aí, manda nos grupos de WhatsApp, tudo aí para a galera ter essas ideias, porque realmente eu acho que a gente trouxe algumas ideias, algumas informações e o tempo está contando. É melhor as pessoas correrem e não deixar nada para trás. Muito obrigado, se inscreve no canal, deixa um like e até mais. Tchau, Rê, valeu, Tchau, muito gente. obrigado pelo seu tempo. Até mais. Tchau, a Bruna chegou bem na hora. Tchau, tchau.